Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado muito conteúdo no Instagram, todos os relatórios aqui do Research e da Macro ficam disponíveis no nosso canal no Telegram e as edições do podcast também ficam disponíveis em vídeo no YouTube e no Spotify. Bom, hoje a gente tem um convidado especial aqui, o Christopher Garman, que é diretor para as Américas da Eurásia, e a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre questões político-econômicas globais, né? A gente aproveita o gancho das eleições americanas para repercutir um pouco o resultado e os desdobramentos que ela pode trazer para esse tabuleiro geopolítico global. A gente passa por outras questões e conflitos que estão acontecendo e no final a gente tenta aterrissar um pouco toda essa discussão para impactos aí no Brasil. Cris, obrigado pela presença, bem-vindo. Um enorme prazer estar aqui com você nesse bate-papo, num momento tão oportuno. Ótimo, é verdade. Acho que até aproveitando o gancho, não teria outro início que não as eleições americanas, né? A gente passou por um, talvez, acirramento na reta final, mas enfim, o Trump conseguiu conquistar estados-chave e carimbou o seu retorno à presidência dos Estados Unidos. Eu queria começar perguntando como você avalia o resultado das eleições e que mensagens que esse resultado passa para o mundo de uma forma mais ampla. De fato, a vitória do Donald Trump foi acachapante. Ele teve não só uma maioria expressiva no colégio eleitoral, mas ao contrário do que várias pesquisas estavam apontando, ele acabou ganhando o voto popular. Então, os institutos de pesquisa não erraram tanto nos estados pêndulo, mas eles erraram feio no voto popular, né? Eu acho que, de um lado, certamente reforça um diagnóstico que vivemos num período de um desencanto profundo contra instituições, contra o chamado sistema. A gente dá para mensurar esse tipo de desencanto. É um eleitorado que está muito frustrado, desacredita da mídia, desacredita do judiciário, acredita que o sistema não está o representando. Você tem uma revolta também contra ricos e poderosos. O Trump conseguiu, ele é uma liderança política que tem uma credibilidade de lutar contra o sistema, e nos Estados Unidos isso se traduz com um establishment progressista que não representa o interesse dos trabalhadores, e também ele aproveita muito na revolta de uma onda migratória que pegou muito forte nos Estados Unidos e na Europa. A porcentagem de pessoas que residem nos Estados Unidos, que nasceram fora do país, está no mais alto índice desde a virada do século. Então isso está gerando uma angústia cultural muito forte com a qual ele surfa. O que isso diz para o mundo? Eu teria cautela de argumentar que é um sinal de uma onda da direita, que isso pode ter reflexos no Brasil e que, no fundo, novamente o eleitorado americano virando mais conservador, uma rejeição de tudo que é woke, tudo que é progressista, é o que os democratas estão em grandes apuros. A razão é que quando a gente olha o fator preponderante que explicou esse resultado das urnas tem a ver com fatores econômicos, não fatores sociológicos. A despeito do fato que tudo que eu descrevi existe. Os Estados Unidos e boa parte da Europa passaram por um surto inflacionário. Nos Estados Unidos a inflação subiu 8% em 2022, aumentou o custo de vida. A inflação é um calcanhar de Aquiles para qualquer governante. E quando você fez pesquisas nos estados pêndulo, nos Estados Unidos, a principal preocupação era custo de vida, mais do que no nacional. A gente pega a renda real em estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, não recuperou do período pré-Covid. Então, de fato, a vida do eleitor e o eleitor mediano nos estados que realmente importava piorou
durante o governo Biden, porque a renda real ainda não tinha recuperado. Então, o diagnóstico que a economia está indo bem, o desemprego está baixo, então o governo deveria se beneficiar, estão olhando os variáveis econômicos errados. Você tem que, o grande calcanhar de Aquiles era custo de vida e inflação. A gente olha as eleições na Europa, na Índia, na África do Sul, agora nos Estados Unidos, foi esse o tema que levou a uma perda e um revés para os incumbentes. Então, acho que Donald Trump ganhou por essa razão e devemos ter muita cautela de extrapolar que nós estamos numa onda conservadora que vai ter um contágio para o resto do mundo. Podemos ter governantes perdendo no futuro, sim, né? Mas não diria que é um movimento ideológico que explica esse fenômeno. Perfeito. Quando a gente tenta desenhar um pouco como vai ser esse segundo governo Trump, a gente olha que além da presidência, o Partido Republicano deve ter uma presença robusta no legislativo e também nos governos de estado, né? O que ajuda a implementação de uma agenda, reformas e medidas que o novo governo queira colocar em prática. O que você imagina que a gente deve ter de mudanças de políticas econômicas ou medidas assim no curto e médio prazo que talvez a facilidade dessa presença mais forte do partido podem trazer? Eu acho que, em primeiro lugar, devemos esperar um Trump com menos freios do que no seu primeiro mandato. No primeiro mandato, ele não tinha uma equipe pronta, ele colocou muita gente do Partido Republicano, das alas mais moderadas, havia um debate dentro do Partido Republicano se o trumpismo era bom para o partido ou não, e ele sofreu muitas restrições da sua própria equipe, que ficava com medo das suas iniciativas e tentaram controlá-lo. Dessa vez, não vamos ter esse tipo de freio. Ele entra com muito mais confiança em si mesmo, ele vai colocar pessoas muito leais ao redor dele, não tem debate na direção do partido, ou com Trump, ou você está fora. Então, ele só tem 4 anos, ele aprendeu no primeiro mandato, já está com várias propostas prontas, então acho que vai ser um Trump, né, sim, com mais potência do que a gente teve no primeiro mandato, e com uma maioria no Congresso também. O que podemos esperar? Tem várias frentes. Na política econômica, eu chamaria atenção para a política comercial, de protecionismo, política anti-imigratória e a política fiscal, tá? A soma desses três, no meu ponto de vista, tende a elevar a inflação na economia americana. Rapidamente sobre cada um, eu diria que você tem propostas da campanha Trump para implementar uma tarifa de 60% sobre todos os produtos chineses. Hoje a taxa média de tarifa de importação é 11,3%, tá? Então só para você ter uma ideia. E uma tarifa de 10% sobre todos os produtos que entram na economia americana. Dificilmente vai ser tudo isso, mas a gente acredita que a tarifa de importação chinesa pode subir para 20%, 30% e a tarifa de 10% linear vai ser implementado de forma mais faseada. Ele acredita nesse protecionismo de uma forma muito forte e ele acredita piamente que qualquer país que tem um superávit comercial com os Estados Unidos estão roubando o país. They're ripping us off, é o que ele diz. Então, e temos o Robert Zoellick, Robert Lighthizer, que deve capitanear esse processo e acho que eles vão forte nessa área de protecionismo. Lado de imigração também vai ser uma agenda, não vai ter deportação em massa de 11 milhões de pessoas, é impossível, não tem pessoal, não dá para ir para casa a casa para poder caçar toda essa gente, mas uma deportação modesta é factível, de 1 milhão, 1,5 milhão. O Pearson Institute, que é um instituto renomado em Washington, fez um cálculo. Se você deportar 1,3 milhões em 3 anos, isso pode levar um aumento da inflação de mais de 1% em 3 anos e também uma queda do PIB em quase 1,8%. E também, se você fizer essa agenda de protecionismo comercial, também pode elevar a inflação em quase 1%. Essa estimativa de imigração é ao longo de 3 anos, então divide isso por 3. Então, meu ponto aqui
você pega essas duas políticas que não precisam do Congresso, provavelmente se traduz em mais inflação e eventualmente menos crescimento, seja na China e alguns outros parceiros. Aí você tem uma expansão fiscal maior, que dá para poder reduzir impostos, que os mercados estão reagindo bem por causa disso, né? Porque você está reduzindo impostos sobre as empresas, reduzindo regulação, então é um ganho em termos para o ambiente de negócios, mas você também paga o preço de uma dívida mais descontrolada, que também tende a ser mais inflacionário lá no final do dia. Então eu olho o pacote doméstico de política econômica. A nossa visão da Eurásia é que o chamado Trump Trade, que é de mais inflação, um dólar mais forte, temos mais por vir dessa área, porque nós estamos levando a sério as promessas de campanha do presidente. Perfeito. Acho que com a reta final das eleições, a gente acabou até deixando um pouco de lado outros temas geopolíticos, né? A gente vive duas guerras, uma na Europa, uma no Oriente Médio. A pergunta que fica é, primeiro, qual o nível de escala que isso pode tomar, né? A gente vê movimentos que preocupam nesse sentido e como que um eventual agravamento dessas situações podem trazer reflexos aí globais. Olha, os contornos de cada uma dessa guerra podem mudar com a vitória do presidente Trump. Mas eu diria que os riscos de um escalonamento mais global de ambas as guerras permanecem improvável, mesmo com o Trump na Casa Branca. Olhando o Oriente Médio primeiro, claramente Bibi Netanyahu, o líder de Israel, sai contente com esse resultado. Ele tem uma postura muito mais amigável a Israel e, portanto, deve dar um apoio mais irrestrito às investidas militares que Israel está fazendo no Líbano, terminou na faixa de Gaza, e, portanto, Netanyahu sai com costas mais quentes dessa eleição. Nós estamos num momento delicado no Oriente Médio, porque nós tivemos uma retaliação do Irã, não é, sobre Israel, então um ataque de mísseis. Israel retaliou de uma forma contida de ataques a instalações militares, parcialmente influenciado por uma pressão forte da Casa Branca do presidente Joe Biden. Mas agora o regime iraniano está ameaçando fazer uma contra-reação. Então, com o Bibi Netanyahu empoderado, e acabou de demitir o seu ministro da Defesa, que era uma figura mais moderada, será que os israelenses podem retaliar a qualquer ação iraniana de uma forma que possa atacar instalações do programa nuclear ou exportação de petróleo ou instalação de refino? Aí sim, se eles cruzarem um pouco essas linhas, podemos ter um ambiente um pouco mais perigoso. Então eu diria que um Bibi Netanyahu empoderado pode, no curto prazo, aumentar um pouco o risco de uma guerra mais ampla. Mas eu digo só um pouco, porque como o nosso chairman, Cliff Kupchan, da Eurásia, meu colega, e ele é uma pessoa que tem encontrado com lideranças iranianas, o que ele tem dito é que se existe algo da liderança iraniana é que eles respeitam profundamente o poder bélico americano. Então o Irã não quer uma guerra mais ampla, então acreditamos que essas retaliações vão evitar uma guerra ampla. E aí a gente olha para 2025, depois que Israel terminar as suas ações no Líbano, criar essa zona, não é, pelo menos de intermediária, já reduziu tremendamente o poder de Hezbollah. A Arábia Saudita pode procurar para normalizar suas relações com Israel, algo que o Trump pode intermediar, e tentando isolar o Irã mais. Então podemos ter um resultado aí na frente que não seja todo ruim no Oriente Médio. Isso era um cenário com ou sem Trump, tá certo? Na Rússia, Putin certamente sai encorajado com a vitória do Trump. O Trump, ele tem dito que ele está querendo terminar a guerra em 48 horas, né? Já passou 48 horas depois da eleição, então ele não conseguiu atingir o feito dele. Mas no fundo, quando ele diz que ele quer uma solução rápida para a guerra na Ucrânia, no fundo o que ele está dizendo
Zelensky e a Ucrânia têm que aceitar a abdicação de território que está sendo ocupado pelos russos. E com qualquer tipo de acordo de paz vai ter que respeitar quem é que os ganhos territoriais de cada lado. Então, nesses próximos meses, vão ter uma corrida dos russos para tentar obter a maior fatia territorial da Ucrânia, porque eles sabem que em algum momento no ano que vem, provavelmente vai ter que ter uma repartição de fato, não é? E o Trump vai tentar negociar algum tipo de acordo nesse sentido. A revelia dos seus aliados na Europa, que está gerando desespero nos capitais da Europa, não só porque ele vai querer fazer uma negociação muito mais bilateral, mas também porque ele tem a ameaça de não financiar a Ucrânia e defender a integridade do território da Ucrânia de uma forma mais de princípio, como o governo Biden tem feito atual. Então, eu diria que os contornos mudam um pouco, mas não estou enxergando um conflito que possa sair fora do controle em ambos os casos. O que me preocupa mais é a relação Estados Unidos e China. Aí sim, você pode ter uma guerra comercial, medidas punitivas do lado do comércio, e a China está com uma grande preocupação da sua própria economia. Então, a gente está um pouco mais preocupado com conflitos em Taiwan, no sul da China, e uma guerra comercial com impactos globais maiores. Perfeito. Eu tava escutando o episódio da tua última participação aqui, há quase um ano mais ou menos, e você colocou que a gente vivia naquela época já um momento especial de complexidade geopolítica no mundo, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando nessa frase e acho que talvez tenha relação com o que seja uma formação de blocos. Se a gente olhar Estados Unidos, Europa, Israel de um lado, do outro lado uma proximidade de China com Rússia, com alguns outros países dos BRICS. Eu queria perguntar se faz sentido esse link, se esses grupos têm se formado, que isso se configura na prática, e como que o Brasil se coloca nessa situação, né? Como um parceiro comercial importante da China, mas também com relações na Europa, relações com os Estados Unidos, e num momento onde tem se colocado mais vocal em relação a esses temas globais, né? O governo tem se manifestado. Então, como é que você vê tanto a formação desses blocos, quanto uma eventual posição do Brasil nesse cenário? Não, perfeito. Acho que desde a nossa última conversa aqui, faz quase um ano, o prognóstico que nós estamos num ambiente geopolítico tumultuado só se exacerbou e tende a se exacerbar mais, particularmente olhando o governo Trump, que deve ter uma postura mais bélica e antagônica com relação à China. A formação dos blocos existe. Temos um bloco forte, claro, China, com uma parceria econômica e também parcialmente militar com a Rússia, podemos colocar também nesse bloco Irã, Coreia do Norte, em parcial. Temos uma relação de conflito entre a Rússia de um lado, aliados americanos na Europa do outro, não é? Mas quando a gente olha o bloco pró-Estados Unidos e pró-China, é um pouco mais complexo. Você tem a Europa, que também deve ter uma relação transatlântica mais tensa com o Trump. O Trump não vem de uma geração com compromisso nessa relação transatlântica. Os europeus estão muito preocupados com as tarifas que os Estados Unidos pode colocar sobre seus produtos, muito preocupados com a falta de financiamento militar para o acordo de segurança da OTAN. Então, essa relação transatlântica pode estar mais tensionada e a Europa quer manter algumas portas um pouco mais abertas à China do que os Estados Unidos, embora eles também estão colocando tarifas nos produtos chineses. Então, eu diria que a grande rivalidade geopolítica é Estados Unidos e China. E aí você tem, né, perfis de blocos emergentes, mas não são únicos sobre todos os temas. Transitam um pouco dos dois. Veja, Arábia Saudita, claramente eles estão tentando negociar um acordo de segurança militar com os Estados Unidos, mas flertando para entrar no BRICS, que é um grupo mais influenciado pela China como um poder de barganha. Então nós temos países como Indonésia, como Índia, como Arábia Saudita, Brasil, México, que a gente gosta de utilizar
a palavra swing states, que é estados que tentam migrar e se posicionar entre essas duas potências para suas vantagens relativas. Então, acho que a gente tem muita parte do chamado Sul Global que se encontra nessa rubrica. Indonésia, por exemplo, é um país que tem proximidade econômica com a China, mas elas estão achando que é próximo demais. Por isso é uma razão que eles relutaram em entrar no BRICS de imediato. O Brasil não queria entrar no BRICS ou não queria uma expansão dos BRICS, porque talvez seria um grupo dominado pela China, mas ao mesmo tempo você coloca países do Oriente Médio que estão com muito dinheiro, e aí você tem uma vantagem de participar de um grupo que você pode ter mais financiamento. Então eu acho que é um mundo mais em fluxo, vários países tentando jogar dos dois lados, e tentando aproveitar essas oportunidades, não é? E o próprio Brasil, eu vejo o que está sendo negociado, acho interessante a oportunidade do Brasil nesse mundo geopolítico. O Brasil está negociando um acordo bilateral mais profundo com a China está querendo aprofundar relações com países do Brasil, por causa de reduzir a dependência dos Estados Unidos. Eles querem que o Brasil entre na rota da seda, mas não acho que isso vai acontecer, mas algum acordo especial deve sair. E a União Europeia e particularmente a Alemanha estão muito interessados em firmar um acordo com o Mercosul no lado comercial, a União Europeia e o bloco do Mercosul, que pode sair um anúncio em dezembro em Montevideo. Por quê? Porque eles estão vendo uma guerra na Ucrânia, então segurança energética maior, estão suspeitos com a relação transatlântica e estão querendo firmar parceria com outras regiões como a da América do Sul. Então é um mundo com blocos, mas muito mais em fluxo na zona cinzenta, que não é tão binário assim. Perfeito. A gente falou um pouco de desdobramentos para o Brasil, né, e mantendo o Brasil na pauta e já encaminhando para o fim desse papo, eu queria tentar aterrissar toda essa discussão para o Brasil, né? Como que esse cenário de complexidade geopolítica, de dólar mais forte, com todas as questões que você comentou, impactam o Brasil e também de uma forma mais ampla impactam fluxos de investimento também. Acho que tem algumas más notícias e algumas oportunidades para o Brasil. A má notícia, de longe, é que se o nosso diagnóstico de um governo Trump, que tem que levar a sério as promessas de protecionismo comercial, restrições à imigração, expansão fiscal, isso é um mundo de um dólar mais forte, um mundo onde o crescimento global talvez seja menor, e é um mundo onde as moedas de mercados emergentes, como a do Brasil, devem se desvalorizar. Se isso ocorrer, é claro que coloca dificuldades na capacidade da política monetária aqui reduzir juros. Então, nós já estamos num ambiente de muita incerteza fiscal, onde o real está deslocado dos seus pares e tem uma desvalorização maior do que os seus pares na região. Então, se você adiciona um choque negativo de um dólar mais forte e divisas desvalorizadas, dificulta a política econômica aqui no Brasil. Eu acho que, olhando para o Brasil, acho que essa é a principal notícia ruim para o Palácio Planalto, porque dificulta a capacidade de reduzir juros, é um ambiente externo menos benigno, e vem no momento onde todo esse impacto dessas políticas devem chegar mais final de 2025, que é na véspera de uma eleição presidencial de 2026. Então aí eu diria que a vitória de Donald Trump dificulta a vida do Lula em 2026, mas não por uma razão de uma onda ideológica, mas muito mais porque gera um ambiente global mais adverso para países como o Brasil. E se o Lula começar a se enfraquecer politicamente com uma economia que começa a dar sinais de desaceleração maior, ou um câmbio mais desvalorizado, que aí traz um pouco mais de inflação, aí ele pode tomar decisões na política econômica que exacerbam as incertezas atuais. No curto prazo, eu até acho que um cenário externo pior pode facilitar a vida da equipe econômica, tentar convencer o presidente, né, a manter uma linha fiscal mais austera, né? O governo... Nós estamos gravando esse podcast antes de um anúncio do governo Lula sobre um pacote de corte de gastos, mas o que sair
Daí, se nós estamos com um mundo com câmbio mais fraco em 2025, também pode ajudar a linha de argumentação de aprovar qualquer coisa que o governo venha anunciar. Então, acho que no curto prazo pode ajudar, mas dificulta a vida do país como um todo. Em termos geopolíticos, aí eu diria que o que eu acabei de chamar a atenção ajuda a facilitar um acordo com a União Europeia. Eu acho isso salutar para o Brasil ao longo do tempo. Vamos ter uma relação mais próxima com a China. A relação bilateral com os Estados Unidos vai ser mais difícil por razões políticas, mas pelo menos tem uma agenda bilateral razoavelmente robusta, que não depende exclusivamente da relação do chefe de Estado. O Brasil não deveria ser alvo de medidas protecionistas, mas vai sofrer, como todos os outros países, de uma possível taxa linear de tarifa de importação. E também a postura política do presidente Lula, chegando mais próximo da China, pode colocar o Brasil alvo um pouco mais do que deveria. Então, é um mundo com dificuldades. Alguns setores podem ganhar em termos relativos. O setor agro brasileiro, por exemplo, pode se beneficiar de mais exportações numa guerra comercial com a China, mesmo que não tanto quanto no primeiro mandato, mas tem exportadores brasileiros também podem ganhar em termos relativos. E por último, os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris tira um pouco o brilho da COP30, quando o Brasil deve sediá-lo no ano que vem. Muito bom. Acho que a gente conseguiu cobrir todos os temas propostos aqui e queria, antes de concluir, agradecer novamente sua participação aqui, Cris. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu.